Não deu para o Carlos Prates. Igor, você errou, você disse que o Prates era favorito. Errei, pessoal, infelizmente errei, mas foi uma grande luta de dois grandes lutadores num nível altíssimo. Eu quero comentar sobre a luta hoje. O Ian Garry realmente, o moleque é pica, né? Vamos falar a verdade, vamos dar o braço a torcer. O moleque é muito bom mesmo, velho. É um negócio absurdo. Mas o Prates não mostrou que tá abaixo no nível, não. Tá no mesmo nível. E nós vamos falar dessa luta, porque foi realmente incrível. Uma grande luta. Tá convidado a se inscrever no canal antes de mais nada. Se você curte MMA, esse canal é pra você. O canal aqui é de fã pra fã. Então, eu sou um fã. Então, eu posso falar alguma coisa que você concorda, alguma coisa que você não concorda. Vou errar palpite pra caramba. Assim como errei esse, putz, vou errar vários. Mas você vai curtir, te garanto. A gente vai se divertir aqui. Então, pode se inscrever que você tá convidado. E quem puder deixar o diabo direto no like aí, no joinha, hypar o vídeo, se tiver a opção de hypar aí. O que mais tiver pra fazer aí, você vai me ajudar muito. Eu sou muito grato. Tamo junto? Sem mais papo, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, pessoal, então é isso, né? Carlos Prates perde a primeira derrota do quarteto da Fight Nerds. Tá vendo a galera já fazendo meme, já excluindo o Carlos Prates da publicidade da Fight Nerds. Né? Agora a Fight Nerds é o Rufi, o Jean e o Borralho só, né? O pessoal não perdoa mesmo, né, cara? É um negócio impressionante. A Fight Nerds vai ter que lidar com isso numa boa, gente. Assim, faz parte. A zoeira faz parte, é brincadeira, o meme. Se você não estiver preparado para abraçar tudo que envolve a mídia de você estar no topo, não adianta, né? Agora, sobre a luta, vamos falar da luta, né? Eu cometi um erro na minha análise pré-luta, até foi um inscrito aqui do canal, moleque, muita gente boa, o Lorenzo, tá sempre lá no Twitter comigo, falou isso e eu concordo com ele. Qual foi a minha leitura pré-luta, né? Eu achava que o Ian Garry teria dificuldade de bater e sair, porque apesar dele ser grande, ele tem menos envergadura do que o Prates, 9 centímetros a menos. Então eu achei que o Prates ia receber ele, a mão do Prates ia chegar. Só que eu desconsiderei muito a possibilidade do footwork do Ian Garry fazer a diferença, né? As minhas análises desconsideraram isso. E aí até por isso eu falo que sempre que eu não sou analista, não sou especialista, eu sou um fã. E meu conhecimento de fã tem as suas limitações, né? Então é como se eu sentasse com você aqui numa mesa de bar e debatesse, enfim, qualquer esporte que a gente gostasse, né? Nesse caso estamos debatendo MMA, mas é como você debater futebol com seu amigo numa mesa de bar. Né? Então, essas são as minhas limitações. Eu admito que, de fato, eu negligenciei muito a capacidade de usar o footwork que o Ian Garry tem. E ele usou muito bem, né? Ele se movimentou muito e, acima de tudo, usou chute, né? Ele não usou mão para controlar a distância, usou chute, porque de mão ele ia ter dificuldade. Então foi, assim, impecável a estratégia do Ian Garry. Henrique Oraguchi, meu amigo Henrique, um salve para você. Cara, o Henrique é pica, né? Claro, não é só o Henrique fez a leitura, fez a estratégia, a equipe executou, o Ian Garry treinou. Então todo mundo faz, né? Um grande trabalho, a Shootbox está mudando, já falei. Esperem nos próximos anos uma grande evolução nessa parte de QI de luta da Shootbox. Não só pelo Henrique, é por uma mudança de filosofia. Né? Então, assim, qual que era o problema pro Ian Garry? Né? O problema é que ele teria que fazer isso por 5 rounds. Eu até comentei na live pós-luta que eu achei a luta parelha. Mas por quê? Não é a pontuação que foi parelha. A pontuação foi clara pro Ian Garry. Eu marquei o primeiro, segundo, terceiro round pro Ian Garry, o quarto e o quinto pro Prates. Né? E poderia o quarto ir pro Ian Garry também. Né? Eu usei o critério de dano, que é sempre o critério que eu uso. Né? Quanto mais dano, quanto mais golpes duros, e o Ian Garry teve um final de quarto round duríssimo. Né? Machucou o nariz, tomou golpes duros, sentiu bastante. Então eu sempre dou prioridade para isso, né? Do que pro cara ficar tocando e tal. Né? Então, assim, mas o vitorioso foi claro, não tem dúvida. Mas por que foi uma luta parelha, na minha opinião? Porque eu acho que cada um deles tinha uma condição clara de vitória. Né? Então, o que o Garry queria? O Garry queria pontuar, né? E ganhar na decisão. Era o objetivo do Garry. Ah, mas se ele pudesse nocautear ou finalizar, ele ia fazer? Claro que ia. Mas não estava buscando isso ativamente. Você vê pelo jogo dele, de bater e sair, de movimentar, de circular, né? O objetivo dele era não parar na frente do Prates. E o Prates, por outro lado, em nenhum momento colocou volume de golpes. Porque o que o Prates queria era o golpe certo, que começou a encaixar a partir do quarto round. Consequentemente, o round que o Garry começa a diminuir o ritmo. Porque fazer o que ele fez nos 3 primeiros rounds por 25 minutos é praticamente impossível. Até por isso eu acho que muita gente acima do Ian Garry no ranking vai ter dificuldade com o Prates. Porque o Prates, a mão dele é uma bigorna. E você vê, no quarto e no quinto round, nós já vamos chegar no quinto round, quase que veio o nocaute, mas assim, ficou claro, né? Então assim, dentro das duas condições de vitórias, o Garry
atingiu a condição de vitória de ganhar 3 rounds e precisava sobreviver. O Prats precisava do nocaute. E o nocaute quase veio. Então, assim, se você olhar o panorama geral da luta, né, foi parelho, né? Cada um chegou, um conseguiu, porque um tem que ganhar, o Gary conseguiu o objetivo dele e o Prats ficou muito perto do dele. Foi assim, então, uma luta de nível altíssimo, altíssimo. O que eu posso dizer sobre o quinto round, né? O Prats quase nocauteia. E começa, o problema do Ian Gary começa numa entrada de queda que o Prats inverte, né? A gente até falou muito do chão do Prats aqui e provou, né? Ele tomou algumas quedas, mas não foi dominado em momento nenhum. Se levantou e defendeu muitas quedas do Gary. De fato, o que a gente esperava para a luta agarrada se concretizou. E no quinto round teve aquela inversão, né? E o ground and pound pesado do Prats. Pesado. Por que ele não nocauteou, Igor? Por que ele não aguenta? Por que ele não deu mais porrada, Igor? Porque o cara cansou, gente. A luta foi uma luta de um ritmo alucinante. Foi muito, muito intensa. O tempo todo o Gary movimentando, o tempo todo o Prats caçando e tomando golpe de encontro, porque não tem jeito, o cara vai tomar golpe de encontro, é impossível. E ali, esse momento chave ali que o Prats quase nocauteia foi no último minuto do quinto round. Porra, é foda, né? E aí, esquece o cigarro. Eu não acho que a questão seja Marlboro, seja o cigarro. Se ele não fumasse nenhum cigarro por dia, eu acho que ele estaria cansado ali de qualquer maneira. Porque não é gás. É o desgaste de uma luta intensa e de uma luta dura. Então, assim, ele tentou. Ele foi no limite, ele tentou bater no chão, ele viu que o Gary estava se arrastando de 4, né? O Gary foi arrastando de 4 ali, correndo. Ele queria que o Gary levantasse para tentar fazer em pé, mas aí o bicho já estava se arrastando ali no final e tal. Os dois, né, se arrastando. Então, assim, foi uma luta emocionante, né? Até o último minuto. Foi incrível, assim. Eu adorei a luta. Para mim foi a luta da noite. A luta que ganhou a luta da noite é porque o UFC... Eu adoro a maneira como esses caras decidem luta da noite. Luta da noite foi Randy Brown contra Nicolas Dalby, né? Foi uma grande luta, lutaço, nocautaço do Brown e tal. Teve knockdown pra lá, pra cá. Mas, pra mim, a luta a nível técnico, de entrega, a do Gary e do Prats foi melhor, né? Mas, assim, cara, é do jogo, gente. Eu achava o Prats favorito. Mas eu várias vezes falei, quem acompanhou ao longo da semana, eu falei, a luta dura. É o alto nível. É o alto nível. Eu não via muito caminho pro Gary, mas eu não sou analista, né? Se você quiser um analista, tem uma galera que vai ter mais essa leitura de jogo do que eu. Eu falei dentro daquilo que os meus conhecimentos permitem, né? E eu desconsiderei muito essa questão do footwork, que eu acho que fez toda a diferença, né? Que ele iria usar chutes, eu já imaginava. Eu já imaginava, já era uma coisa que eu imaginava. Eu não imaginava que ele ia conseguir manter o flow ali de sair do raio de ação do Prats da maneira como ele fez por 3 rounds e ele conseguiu. Então, aplausos pro Ian Gary, porque o moleque é pica mesmo. Não tem conversa, irmão. O moleque vai brigar na parte de cima para ser campeão. E eu acho que o Prats vai brigar ali também, né? Eu não acho que o UFC vai dar ali uma luta de um desranqueado pro Prats, por exemplo. O Randy Brown desafiou o Prats. Acho que não vai rolar. Eu acho que o Prats vai lutar talvez contra o Geoff Neal, por exemplo, que era a luta que ele deveria fazer originalmente. E o Ian Gary já vai ser reserva, pelo que eu vi, de Belal Muhammad, de Jack Della Maddalena. E se ele não, enfim, assumir essa luta eventualmente, ele provavelmente vai pegar ali o Leon Edwards, alguém na parte de cima ali, já para ficar na boca da disputa de título, né? Grande luta, galera. Eu fiquei muito feliz. Nada a reclamar do Prats, né? Eu acho que foi, por pouco, uma questão de ajuste, uma questão pequena, né? Eu fico puto quando o cara não entrega, né? Eu acho que o cara podia entregar alguma coisa a mais. Eu não acho que faltou entrega pro Prats, não. O Prats fez uma grande luta dentro do que ele queria e o Gary uma grande luta dentro daquilo que ele queria, mas só um ganha. E ganhou o Ian Gary. Tá de parabéns o irlandês. Uma grande vitória. Mas e aí, o que vocês acharam? Comenta aí, quero saber as opiniões de vocês. Pode me zoar aí, falar que eu errei, não tem problema, eu errei, né? Mas enfim, é isso aí, né? É a vida, né? Mas comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês sobre a luta. Se você gostou do vídeo, jab direto no joinha, no like, fortalece meu trabalho, eu sou muito grato. Tamo junto, até amanhã. Até amanhã não, até mais tarde. Tem vídeo e vou falar do Michel Pereira, hein? Se eu fosse vocês, vinha no vídeo de mais tarde, porque eu tenho coisas pra falar. Um abraço, segue nós, um abraço, até mais tarde, valeu, fui.